Boa tarde. Hoje eu vou ler de tarde, porque à noite eu tenho um compromisso e eu estou querendo terminar a Bíblia para começar uma leitura das palavras da Mãe Mu e compará-la com as palavras do Pai Mu, para as pessoas saberem que é o que ele estava fazendo. Mas isso é outro assunto e outra época. A vida está complicada, o Brasil está complicado. E a gente tem que orar muito para que o Pai Celeste tenha misericórdia de nossa nação, do mundo, que a Mãe Celeste, dona, o Espírito Santo de Deus, que é dona da natureza, possa amenizar as coisas, né? Por amor às segundas e terceiras e quarta geração e por amor aos irmãos justos, que devem existir alguns ainda. Ninguém é perfeito, mas tem uns melhores que os outros, né? Quando você mente, a gente aprende, pelo menos mãe dizia, mentira é coisa de Satanás. Não gosto de mentira. Ela sempre dizia isso. E a gente descobre que essas palavras são bíblicas. E quando você pega pessoas explorando os outros, mentindo, tirando vantagem de coisas que não vão acontecer e que elas sabiam que não ia acontecer. Como a gente chama isso? E se for pessoas líderes religiosos, como se chama isso? E aí a gente sabe que o Pai Mundo disse que o julgamento começa pela casa de Deus. E a gente ainda vai ter pena, dó, pena não, dó, né? Pena é penalidade, você paga junto. Vamos ter dó das coisas que vem por aí. E às vezes a Milane, minha filha diz, mãe, parece que todo mundo está em coma e não percebe nada do que está acontecendo. Parece que as pessoas estão vivendo num faz de conta. Ou estou anestesiada. Verdade. Mas vamos orar, né? Vamos fazer a nossa parte, mesmo que seja pequeno o que a gente faz, mas vamos fazer. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, boa tarde, verdadeiros pais, boa tarde, Jesus. Te pedimos que possa nos orientar e ler vossas palavras dos vossos discípulos de 2000 anos atrás, mas que serve plenamente porque o Pai Mundo sempre disse que as palavras que o Senhor disse são eternas, porque não vieram só do Senhor, vieram dos pais celestiais. Por favor, esteja conosco nessa pequena leitura, nos dando sabedoria para transmitir o que os céus desejam, não nossa opinião e nossa vontade. Te peço e te agradeço por estar ainda aqui mesmo nessa situação difícil que nós passamos pelo mundo, onde estamos verdadeiramente no versículo que Jesus disse, que os últimos dias seria como os dias de Noé. O povo comia, bebia e dava em casamento até que veio o dilúvio. Bondoso Pai, que nós possamos estar pronto para ser resgatado por vós, não dizendo que nos tire da terra, mas que nós possamos estar em lugar seguro sobre vossa proteção e vosso amor. Nós queremos agradecer a Mãe Moon e o Pai Moon por ter nos ensinado a ver a Bíblia tão profundamente, tanta verdade e tanto sofrimento em vosso coração aconteceu porque nossos antepassados não reconheceram Jesus como vosso Filho amado. E eu sou grata a Jesus por ter me levado até os verdadeiros pais. Eu sou eternamente grata ao amor dele, ao cuidado dele comigo, com minha família, ao longo do tempo, até eu conhecer os verdadeiros pais. E mesmo assim, ele continuar guiando nossos passos em direção aos ensinamentos dos pais celestiais, do verdadeiro Pai, da Mãe Mundo, do Pai Mundo, que nos fez, Pai, amar mais a vós, amar mais e pedir perdão pelos nossos antepassados e amar mais Jesus por tudo que ele fez para preparar a segunda vinda, ao qual nós estamos vivendo agora. Te peço que abençoe todas as pessoas que estarão aqui, que possa estar com elas e que o Senhor proteja, Pai, os casais abençoados, os filhos da segunda geração, de tudo e de todo e qualquer maneira, Pai. Que os antepassados celestes, os anjos celestes, absolutamente bons, possam estar com cada um deles onde quer que eles estejam. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Se tiver aqui, é pra estar, né? Se não tiver, meu quarto eu não consigo. Dizem que o que a gente não consegue arrumar é como estamos internamente, né? Isso eu acho verdadeiro. Não consigo arrumar meu quarto, porque internamente eu estou em rebuliço. Vamos ver se eu consigo. Eu gosto de ler as antigas. A gente pode estar vivendo o rei.
o início do reino do céu na terra pelo Messias. Mas nós não nos qualificamos como a mãe Moon diz. Se qualifiquem. Essa aqui é a parte difícil da nossa história. Se qualificar. Eu gosto dessa, é de outra igreja, mas não me lembro de quem. Acho que já passa mais de 25 anos dessa música, então é de cunho público. Olha, eu vou tentar ler duas. Hoje o texto é pequeno, vamos lá. Essa todo mundo conhece, luz, deixa a luz do céu entrar. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tem desejo de banir. Vou começar de novo, gente, a minha garganta tá ruim. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deus, a luz do céu, a terra ilumina, para as forças do pecado dissipar, seu caminho iluminar com a salvação e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Quase não cantei. Tem um pigarro na garganta que não quer sair. Essa é também antiga. É para as irmãs mais velhas. Nossas irmãs mais velhas, como assim mais tarde, vai lembrar dela. Jovens, vamos... Na época era jovem quando eu cantava. Hoje só em espírito. É jovens, vamos nos unir. Jovens, vamos nos unir. Não é unir com quem está fazendo as coisas erradas, não, gente. É se unir com quem está fazendo as coisas certas. Não adianta ter um líder que mente, que faz as coisas erradas e você está unido a ele, porque você é cúmplice das coisas erradas que ele faz. Se una aos que estão fazendo certo. Se una aquilo que a mãe está determinando. Todo mundo tem acesso, é só procurar na internet. Eu acho, o irmão Godoy publica. Então, vamos nos unir às coisas corretas e certas. Porque eu mesmo não quero ser cúmplice do erro de ninguém. Já basta eu mesmo para me consertar, né? Então, eu não posso carregar o fardo das pessoas que querem continuar errando. Seja líder, reverente, seja o que for. Se errar, você conhece a verdade, não siga. Porque não há justificativa para o céu. Jovem, vamos nos unir. O mal em bem devemos transformar. Se o verdadeiro amor existe em mim e eu doar, tudo então será felizes, todos vão cantar. A tristeza com certeza vai sorrir. Jovem, vamos nos unir. Jovem, vamos nos unir. De nova fé o mundo se armará. Aprendendo a conviver, a união logo virá.
A paz guiará e o amor nos unirá. Negros, brancos e amarelos vão se unir e um caminho só seguir. Jovem, vamos nos unir. De nova fé o mundo se armará. Se o verdadeiro amor existe em mim, eu doar. Tudo então será feliz e todos vão cantar. A tristeza com certeza vai sorrir. Jovem, vamos nos unir. Negros, brancos e amarelos vão se unir e um caminho só seguir. As pessoas, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: o reino dos céus é uma coisa chata, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo vivendo do mesmo jeito. Gente, cada um tem sua personalidade, seu interior, seu caráter, sua emoção e sua vontade. São individuais. Os princípios são iguais. Você pode sair e dançar na chuva pulando, outro dança na chuva devagar, outros dançam cantando. Ou você gosta de macarrão, outro gosta só de arroz. São peculiaridades de personalidade. Só as normas do céu. Você não vai poder infringir, matar os outros, roubar os outros, prostituir, ferir criança, etc. Entende? Então todo mundo sabe o que é certo ou errado. Não há como dar desculpa, eu não sabia. Primeiro que a Bíblia está aí, o Novo Testamento, há mais de 2000 anos. E segundo que nós estamos vivendo na era do Messias e a verdade está sendo dita. Cabe a nós seguir as palavras do Messias e não as palavras das pessoas. Ok? Vamos começar? Vou ler. Vou sair da tela para ler. Colossenses 2. Porque quero que saiba, Colossenses 2, versículo 1. Porque quero que saiba, é Paulo de novo, quanto grande combate tenho por vós, e pelo que estou em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne. Essas pessoas foram pelo Tiago, pelos discípulos de Paulo, e não conheciam Paulo ainda, mas Paulo orava. Como você ora com a pessoa, você tem conexão com aquela pessoa. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido pela plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Cristo. Gente, isso é muito importante. Vamos pedir inteligência espiritual para entender os mistérios do conhecimento de Cristo e de Deus. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus não é só espiritual, tem a ciência. Deus criou todas as coisas, inclusive a ciência, a tecnologia. Os homens só descobrem o que Deus já tem construído, formado. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane em palavras presunçivas. O que é palavra presunçiva? São aquelas pessoas que usam de presunção. Não é isso para enganar, né? São presunçosos. Acha que sabe de tudo. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me em vendo a vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Jesus Cristo. Atualmente em Jesus Cristo e nos verdadeiros pais. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo e assim ainda nele, e assim andai nele. Se você acredita no verdadeiro Pai, você tem que andar nos princípios dos verdadeiros pais, não princípio de homem. É bom salientar. Arragai-vos enraizado, tá? Sobre edificado, que significa edificado nas palavras de Cristo, sendo construído pelos ensinamentos de Cristo, certo? Vou até que foi aqui, vamos ver. Pronto, assim está melhor. Sendo construída a vida da gente nas palavras de Cristo. E nele, confirmando na fé, e assim como foste ensinado, nele, abundando em ação de graça. É ação de coisas boas. Graça, achou graça no coração de Deus. Quando nós podemos achar graça no coração de Deus? Quando estamos cumprindo os mandamentos, quando estamos fazendo as coisas certas, não quando estamos usando palavras que é usada por Satanás, ou fazendo as atitudes de Satanás. Todo mundo sabe o que é, então cada um tem que prestar conta de si mesmo a Deus. A gente não presta conta nem pelos filhos maduros.
A gente pode até orar para pedir intercessão por ele, pedir ajuda ao Pai para que abra a mente e o coração dos filhos, mas a gente não pode viver a vida deles, tá? Então, a gente tem que entender as palavras de Deus, edificar a nossa casa. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas segundo a atração dos homens. Gente, isso é sério. Cuidado nas tradições do homem. Isso também é para a igreja Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Pelo amor dos verdadeiros pais e de Jesus, analise as palavras do pai, analise a palavra da mãe, você vai descobrir quais são os homens que estão usando de sutileza, de filosofia vãs, para prender você nas tradições de homem, não nas tradições dos pais celestiais. Por favor, acorde. Segundo o rudimento do mundo, parece mais do mundo, e não segundo a de Cristo, ok? E aí a gente tem que estar atenta, tem que analisar. Eu estou fazendo, mas o reverendo, o presidente, o pastor, o missionário, o padre, o papa disse. Não me interessa o que eles disseram. Se não vai de acordo com os princípios do céu, não me interessa. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habita completamente, ele está falando Jesus Cristo, eu vou complementar para os verdadeiros pais, corporalmente, fisicamente falando, toda a plenitude da divindade. Quando o Messias vem, ele vem completamente divino. Jesus, ele torna-se um ser perfeito e divino. Então, é incorporação dos pais celestiais. Estás perfeito nele. Tudo isso está perfeito nele, certo? Que é a cabeça do todo o princípio das protestades. Protestade é classe de anjos, de anjo. Eu ia estudar isso para botar aqui, esqueci. No qual também está circuncisado, com circuncisão não feita pela mão de despojo do corpo de pecado e na carne. Olha, a circuncisão é uma tradução de o percúlio do homossexual masculino, né? Então ele diz que isso não serve. A circuncisão verdadeira é você limpar, cortar, derramar fora o pecado que está na gente. Ele diz a circuncisão feita circuncisão pelo de Cristo, né? Não na carne, mas pela de Cristo. A de Cristo é como espiritualmente mudar para que nosso corpo comece a sentir a plenitude do amor divino e ter coragem de parar de fazer as coisas certas, nos policiar. Não adianta você dar desculpa, eu estava nervoso, eu estava com raiva, eu estava isso, eu estava aquilo. Não adianta. Não há desculpa para você fazer a vontade de Satanás e não a de Deus. Então, por favor, acorde. Sepultou com ele no batismo e nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Jesus não voltou em corpo físico, mas Jesus foi no sepulcro. E lá no sepulcro Jesus passou 3 dias e ele levou todos desde Adão até os últimos antes dele. Tumor de Satanás. Sepulcro não é inferno profundo, mas não era reino dos céus. E Jesus, como abriu o paraíso, levou as pessoas que serviram verdadeiramente, não as que falharam, mas que não todos, né? Só aqueles que cumpriram a vontade de Deus para o paraíso. E quando vos esteves morto no pecado e na circuncisão da carne, vos vivificou junto com ele, perdoando a todas as vossas ofensas. Quando você aceita e você se arrepende e o Messias, ou os verdadeiros pais, ou a mãe perdoa e você volta a fazer as ofensas, você fica naquele versículo que Pedro fala... A porca lavada voltou à lama e o cachorro ao seu vômito. O seu segundo estágio é pior do que o primeiro. Se você conhece a verdade e ainda assim continua fazendo tudo, tem comportamento de Satanás, você está pior do que os que não conhecem. É bom lembrar disso. Havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-se na cruz. Jesus tirou que cédula? A cédula. Qual é a cédula que Jesus tirou? A cédula do mal. Quando Jesus foi para a cruz, ele abriu ele começou a edificar a segunda vinda. Para a segunda vinda do Messias. Então, Satanás não pôde impedir isso. Ele não teve poder para impedir. Ele tirou a cédula que era contra nós. Ou seja, a soberania de Satanás não é mundial, mas individualmente em cada família, em cada pessoa que está seguindo verdadeiramente os ensinamentos do Messias. Então, essa cédula, que é célula, eu acho que era um minutinho.
ele tira quando ele vem com as palavras, ensina você a não fazer as coisas erradas, certo? É muito importante a gente estudar e entender a Bíblia para poder praticarmos no nosso dia a dia, ok? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que eu fiquei com a dúvida. Uhum. Eita, eu esqueci qual era que eu estava lendo, acredita? 15. Olha, eu vou mudar para a tradução mais antiga. E despojando os principados e protestados, e o expôs abertamente, triunfando sobre ele em si mesmo. Ou seja, Jesus triunfou sobre a célula do mal dos príncipes e protestados das trevas, porque não caiu muitos anjos. Então, ele foi vitorioso nisso, certo? Então, o próximo é esse aqui. Cadê? E despojando os principados e protestados, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Por que Jesus triunfou? Porque Jesus é o quê? É o Filho de Deus. Ele deu a vida para que a verdade permanecesse até a segunda vinda do Messias. Ele explicou sobre Satanás, sobre o poder que Satanás tem. Disse o que você faz, você alimenta Satanás. Né? Lá no Velho Testamento, como era muito difícil por causa do nível espiritual das pessoas que ainda estavam recente da queda, diz assim: andarás sobre o teu rastro, comerás pó da terra, pó é sujeira. Mas Jesus disse: se você adulterar, você é de Satanás. Se você mentir, você é de Satanás. Se você roubar, se você ofender seu irmão, se você julga. Então ele expôs publicamente tudo que nos une a Satanás e nos afasta de Deus. Por isso o 15 aqui, Colossenses 15 diz: e despojando os princípios, os principados, que são classe de anjo, e protestados, que são classe de anjo, os expôs publicamente e deles triunfou entre si. Jesus pôde dizer qual era o erro dele, fazer e libertar um monte de gente quando estava na terra, porque ele era superior, porque ele estava unido completamente com a sua primeira bênção, que ele se tornou um homem perfeito, o primeiro Adão perfeito a pisar na terra. Aí continuou: portanto, ninguém vos julgue comer ou beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Você não adianta julgar, que você não conhece a plenitude das verdades. Pare de julgar os outros, que são as sombras das coisas futuras, que é o corpo de Cristo, que essas coisas vão ser feitas, ou a festa, olhar a lua, né, ter a lua nova, ou no sábado, não guardar o sábado, mas olhar porque o sábado é o sétimo dia. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Você não julgue se as pessoas fazem a coisa. Veja que essas coisas serão sombra das futuras, que vêm com o quê? Mas o corpo é de Cristo, que se você faz centralizado no Messias. E que Messias ele está falando? Da segunda vinda. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com perplexos de humildade e culto dos anjos. Ou seja, culto que não é de Cristo. O que é culto dos anjos? Interpretação própria. Envolvendo em coisa que não vi, estando debalde, inchado no seu carnal compreensão. Ou seja, não vá atrás das pessoas que criam fórmula para você, que diz coisas que não tem nos princípios dos pais celestiais. Quem é o princípio? É o princípio divino? Não. É os ensinamentos do Messias. Como o nosso pai diz no Tonsong 1, página PDF, página 126, o Messias são os verdadeiros pais, porque tem que vir Adão e Eva, certo? Como foi no início. E não ligando a cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas, ligação, vai crescendo e aumentando em Deus. Quem é a cabeça de tudo? Quem é o ser que vem para guiar tudo? É o Messias. Foi isso no tempo de Jesus virá de novo. E se, pois, estás morto com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, quer dizer, se você está morto para o rudimento do mundo, das coisas que o mundo faz, você está vivo em quê?
do mundo, porque vos carregar ainda nas ordenanças, é como se vivesse no mundo, tais como, ou seja, se você está em Cristo, por que você ainda insiste em viver da maneira que o mundo está vivendo? Da maneira errada que o mundo ensina, da maneira de ver filme pornográfico, de falar da vida dos outros, de criticar, de ser falso. Às vezes você consegue uma coisa, não muito importante, mas você consegue, outra pessoa vai lá e desvia essa coisa ou essa pessoa para outra pessoa. Isso também é atitude satânica. Todos nós temos que ter cuidado em cada atitude que temos no dia a dia, cada atitude que temos com nossos irmãos, em cada atitude que temos como pessoa, até os casais, como marido e mulher, principalmente com os filhos, principalmente se for de segunda geração, terceiras e quartas. Se não toquei, ó, ele diz, né? Porque você fica preocupado. Não toquei, não provei, não manuseei. As quais coisas todas parece pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homem. Ou seja, muita coisa. Não se vista só a mulher pode vestir calça comprida. Não coma carne de porco. Jesus aboliu essas coisas. As quais tem como na verdade nenhuma, alguma, não tem verdade nenhuma. A aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor, senão para a satisfação da carne. Ou seja, essas coisas que dizem não como não faça, são para a satisfação da carne. O mais importante é você não ser prostituto, não desejar a mulher dos outros, não roubar, não enganar, não tirar proveito, não mentir. É tanta coisa e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então eu espero que essas palavras de Paulo possam servir para que a gente possa começar a nos preparar, porque verdadeiramente já estamos vivendo nos últimos dias. E é necessário que nós possamos ter dentro de nós a capacidade de fazer o que é certo da maneira certa. De fazer, segundo a vontade do Pai, aquilo tudo que está feito para nós, certo? O que é que está feito para nós? É a certeza de que se nós praticarmos, abandonarmos o mundo do mal, Deus pode verdadeiramente nos conceder a plenitude de seus ensinamentos. Podemos vencer o mal e continuar no caminho do bem. Então, vamos nos manter firmes nesse propósito de mudar nós mesmos primeiro, sem querer mudar os outros, né? E aprender com as palavras da verdade, não a palavra ensinada na mentira. Ok? Vamos orar? Bondoso Pai e Mãe Celestiais, bondosos Pai Celestiais, Deus Pai Jesus, te agradecemos por esse momento de leitura da Bíblia, para que as pessoas compreendam o que Paulo, o que os discípulos ensinaram e deixaram como exemplo da vida dele há mais de 2000 anos atrás. Mas também são palavras que nos servem até hoje, porque eles falam baseado no que eles ouviram de Jesus. Nós hoje temos a oportunidade de viver na era do Messias, que nós possamos vencer a nós mesmos e praticar a vontade dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, para que assim possamos nos tornar filhos e filhas vossas. Por favor, abençoe as pessoas que vão assistir agora e depois. E por favor, Senhor, por misericórdia, toma posse do Brasil que o Senhor entregou a Jesus, para que Jesus não deixe ele se transformar em coisa ruim, mas que o Senhor possa ter, Pai, em vossas mãos o destino de nós e das pessoas que te amam tanto, Pai, apesar de não compreendê-lo completamente. Te pedimos que abençoe o Brasil, o nosso mundo, que proteja, Pai, a vossa filha unigênita, e que a Coreia do Norte e do Sul se una, não se entre em guerra, mas em união como irmãos mais velho e irmão mais novo. Que vossa mão esteja sobre essas pessoas que estão lutando para que a paz chegue ao mundo. Como a Mãe Mundo, Pai. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Obrigada, até a próxima.